Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Princípios Metabólicos Nutricionais e de Treinamentos Aplicados. Eu sou a professora Nádia Carvalho, nutricionista há mais de 20 anos, apaixonada por tudo que envolve metabolismo, alimentação funcional e emagrecimento. Ao longo dessa jornada, vamos explorar juntos 6 módulos, todos pensados para conectar ciência e prática de forma acessível, aplicável e atual. E hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro módulo, o metabolismo dos carboidratos durante as atividades físicas. Esse tema, gente, ele é essencial para quem quer entender como o corpo utiliza a energia dos alimentos, principalmente durante o exercício. Seja para emagrecimento, ganho de desempenho ou até mesmo para recuperação muscular. Então, prepara aí seus materiais, pega papel e caneta e vamos juntos entender o papel dos carboidratos como combustível do corpo durante o treino. Vamos começar? Vamos primeiro falar sobre a função dos carboidratos. Ele é o principal combustível energético, especialmente durante a atividade física intensa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo vai utilizar primeiramente como fonte de energia para as demandas, intensas da atividade os carboidratos. Ok? Mas aonde a gente acha esses carboidratos? Nas frutas, nos grãos como do arroz, do milho, do feijão, grão de bico, aveia, centeio, soja, lentilha, legumes ricos em fibras e macarrão. As massas de uma forma geral, como vocês estão vendo. Então, essas são as nossas fontes de carboidrato. E para vocês terem uma ideia, Nádia, mas como é que a gente sabe a quantidade de energia que tem os carboidratos? É o seguinte, 1 grama de carboidrato possui 4 quilocalorias. Essa nomenclatura, quilocalorias, é como a gente calcula a energia dos alimentos. Então, eu tenho 4 de energia em 1 grama de carboidrato. As proteínas, por exemplo, elas também têm em 1 grama de proteína 4 quilocalorias. E os lipídios, que são as gorduras? 1 grama de lipídio tem 9 calorias. Entendeu? Então eu fiz essa comparação para vocês entenderem como é essa medida de energia dessas macromoléculas. Carboidratos, proteínas e gorduras. Então nós temos carboidratos e proteína com a mesma quantidade de energia. Mas o nosso corpo, ele utiliza primeiramente como fonte de energia para qualquer demanda os carboidratos. Vamos adiante. Mas os carboidratos, eles têm uma classificação. Eles se classificam em monossacarídeos, em disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são moléculas bem simples, como a glicose e frutose. Então, rapidamente, a gente utiliza como fonte de energia. Eles já estão lá no ponto. São as primeiras moléculas, elas já estão isoladas, vamos dizer assim. Então, por isso tem essa absorção rápida, ideal para reposição imediata de energia. Já os disacarídeos é uma combinação de 2 monossacarídeos. Então, já requer o quê? Uma quebra para poder ser utilizado como fonte, que é o caso da sacarose, que é aquele açúcar de mesa branco, e da lactose, que é o açúcar do leite, e a maltose. E os polissacarídeos são moléculas complexas, como amido e glicogênio, que têm uma digestão mais lenta, fornecendo energia sustentada para treinos prolongados. O que é isso? Fornece energia sustentada, fornece energia devagar, para que a gente consiga utilizar durante um treino com maior tempo. Então, vai sendo liberado aos poucos a nossa corrente sanguínea, beleza? E como ocorre essa digestão e essa absorção dos carboidratos? Então, a nossa digestão, ela não começa no estômago, como alguns pensam. Começa aqui, ó, na nossa boca. Então, a digestão inicia com a amilase salivar, que é uma enzima que faz toda a degradação dos primeiros alimentos, das nossas primeiras moléculas, né, dos alimentos, que começa a quebrar o amido em moléculas menores. Então, a gente ingere o alimento, forma um bolo alimentar, e aí são quebradas as primeiras moléculas na nossa boca. Com isso, vai para o estômago. São 3 segundos, passa pelo esôfago, chega aqui no estômago. No estômago, há uma pouca digestão dos carboidratos.
tá? Mas já é uma continuação do que acontece lá na boca com a quebra do amido. Então, continua só um pouquinho para depois passar para o intestino delgado. Os alimentos lá no estômago, eles são preparados para a digestão intestinal. Então, eles são emulsificados, é liberado algumas enzimas para posterior digestão mais completa, né, mais absortiva, lá no intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado, lá é o principal local de absorção da glicose. Então, as enzimas pancreáticas e intestinais complementam a digestão dos carboidratos. E aí finaliza o processo. No fígado, a glicose é convertida em glicogênio para armazenamento ou liberada na corrente sanguínea conforme necessário. Então, o fígado, a gente armazena, na verdade, a glicose não como forma de glicose, a gente armazena nos nossos músculos e no fígado como glicogênio. E aí, quando a gente precisa da glicose, esse glicogênio ele é transformado em glicose e liberado na corrente sanguínea. Entenderam? Então, precisa de que todo esse sistema, né, ocorra para poder a gente armazenar e, quando for preciso, ser liberado novamente. E é muito importante esse ponto que a gente falou agora, do fígado, glicogênio, armazenamento, porque a gente precisa muito desse sistema aqui mais adiante, como vocês vão ver. O armazenamento, ele ocorre no músculo e no fígado, através do nome, da nomenclatura glicogênio. Então, como eu já falei, a gente não armazena ali a glicose propriamente dita. Ela é transformada em glicogênio para ser armazenada. E o músculo, ele armazena 75%, o que significa de 300 a 400 gramas de glicogênio armazenados, fornecendo energia imediata para a contração muscular durante as atividades intensas. E 25% vai lá para o fígado, que é cerca de 100 gramas de glicogênio, responsável pela manutenção da glicemia entre as refeições e durante os exercícios. Então, por isso que a gente aguenta ficar um período em jejum. A gente não precisa se desesperar, né? Existem pessoas que já têm uma adaptação tão interessante que elas conseguem até treinar sem o carboidrato. Já conseguem utilizar outra fonte de energia. Mas o corpo vai primeiro procurar o carboidrato e se não achar, que ele vai utilizar as outras fontes. Mas o que eu quero dizer é que esse armazenamento ele é feito nesses dois locais, né? A glicose ela é armazenada em forma de glicogênio. Quando é necessário, vai acionar músculo, vai acionar fígado. E aí é que a gente utiliza essa glicose como fonte de energia para o que a gente precisa. Existem para isso, para que todo esse mecanismo ocorra, gente, 4 vias metabólicas dos carboidratos. Então, essas vias metabólicas, como se fosse assim, elas são as formas que a gente tem para fazer toda essa transformação de glicogênio para glicose, quando o corpo emite um sinal para que a gente faça esse processo acontecer. Então, é através dessas 3 vias. Por exemplo, a glicólise. A glicólise, ela é uma quebra da glicose em piruvato, gerando o ATP rapidamente. O ATP, adenosina trifosfato, ele é a nossa molécula energética. É o que a gente precisa, é o que a gente absorve para poder dar energia para o corpo. E aí se chama esse processo, essa via, chama-se glicólise. É uma via primária durante movimentos explosivos do Krav Maga, por exemplo, que é o que vocês, né, tanto treinam. Então, o corpo utiliza primeiro a glicose dessa forma aqui. Por quê? Porque ela é quebrada em piruvato. Isso gera uma energia. Pronto, fechou a glicólise. Agora, vamos para outra via, que é o ciclo de Krebs. Como é que eu tenho essa demanda energética através do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, aquele que a gente estuda lá na biologia, no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, ele ocorre na mitocôndria, naquela organela dentro da célula. E aí, produz uma energia na presença de oxigênio, sustentando esforços prolongados de intensidade moderada. Então, quando eu tenho um treino, né, moderadamente ativo, um esforço mais que demanda mais energia, vai acontecer o quê? Uma transformação lá dentro da nossa célula. Eu vou pegar energia lá de dentro, por conta do ciclo de Krebs. Já na gliconeogênese, é uma síntese de glicose, então há uma fabricação de glicose a partir de precursores não carboidratos. E olha que interessante, esses precursores não carboidratos,
quais serão? Quem serão eles? As proteínas, os aminoácidos. Então, os nossos aminoácidos, que são os componentes lá da proteína, são transformados em glicose quando precisa. Então, a gente pensa assim, nossa, eu vou usar proteína propriamente dita como forma de energia? Não, eu vou utilizar ela como precursor. Os aminoácidos vão ser transformados em glicose para poder eu conseguir utilizar. Esse processo ele é muito importante, a gliconeogênese, ele é muito importante durante treinos prolongados, quando o glicogênio está baixo. Então, eu já tenho o fígado com estoque baixo, eu já tenho o músculo com estoque baixo. Aí o corpo, nossa, agora de onde eu vou tirar? Vou ter que acionar essa via metabólica, que é a gliconeogênese, para conseguir glicose através dos aminoácidos. Para poder não faltar para o treino, senão você fadiga, senão você passa mal, você pode até desmaiar. E na cadeia respiratória, o que acontece? Ela gera a maior parte do ATP aeróbico, então ela gera a maior parte de energia, né, através desse esforço aeróbico. É essencial, essa cadeia ela vai ser muito importante, é essencial para a recuperação entre sequências de técnicas intensas. Então, você faz uma técnica, você para e tal. Então, é acionado essa cadeia para gerar esse ATP, essa energia, através desse esforço aeróbico. É o papel dos carboidratos no exercício físico, né? Até agora, com o que eu já falei, já deu para vocês perceberem a importância da função, o papel que eles têm dentro do nosso corpo. Agora vamos especificar mais um pouquinho em relação ao exercício físico. Ele é o substrato energético principal. Os carboidratos são a fonte primária de energia durante exercícios de alta intensidade, como os movimentos explosivos do Krav Maga. Outro papel muito importante é a manutenção da performance. A disponibilidade adequada de glicose, ela é essencial para sustentar a capacidade de resposta rápida em situação de combate. Então, já pensou, você não se alimentou de jeito nenhum, você saiu de casa com fome, quando foi à noite, você passou por vamos dizer assim, uma situação que precisou de um combate, nem energia você vai ter. Nem um raciocínio, porque o nosso cérebro precisa de carboidrato, também é o principal combustível do nosso cérebro, ele não vai conseguir nem raciocinar direito. Então, por isso, a importância da gente equilibrar o carboidrato na nossa alimentação. Mesmo você estando de dieta, mesmo quem quer emagrecer, né? E, principalmente, para quem treina. Então, isso vai demandar essa necessidade dos carboidratos para a manutenção da performance. E aí ajuda também na prevenção da fadiga. Os níveis adequados de glicogênio muscular adiam o início da fadiga. Então você consegue treinar mais, por mais tempo, com mais intensidade. Então você vai ter um melhor resultado. Isso permite que os treinos fiquem mais eficazes e as técnicas bem mais precisas. Então, deu para vocês entenderem o papel importantíssimo, né, que tem os carboidratos para a nossa vida, para o nosso organismo. E aí a gente demanda energia nas atividades, por exemplo, de Krav Maga, através de 85% do anaeróbio lático, que é o que produz o ácido lático. A gente demanda energia 10% do anaeróbio alático, né? Nos primeiros segundos de explosão, como em defesa contra ataque surpresa, 10% vem através desse anaeróbio alático. Então, aqui a gente não tem a produção de ácido lático. O ácido lático é quem produz, quando ele está em uma grande quantidade, ele vai produzir a fadiga, né? Vai ajudar na produção da fadiga. Então, você vê aí que durante sequências intensas de golpes e técnicas, predomina o sistema anaeróbio lático, com alta demanda de glicose. Vou demandar muita quantidade. E se esse estoque, né, ele acabar, vai produzir a fadiga. 5% vem do aeróbio. Então, 5% vem do aeróbio. Essa demanda energética vem do esforço aeróbio. Esse 5% é a base para a recuperação entre sequências de técnicas e fundamental para treinos prolongados. Então, olha só, aqui é um outro tipo de sistema. É para vocês entenderem de onde vem essa demanda energética. Eu
já sei que as vias metabólicas estão lá atuando, e eu também sei que, através do meu tipo de esforço, se ele vai ser anaeróbio, aeróbio, é de onde eu vou tirar esses carboidratos. E vou saber o que eles vão produzir depois. A utilização do glicogênio durante o exercício, olha só que interessante. As fibras de contração lenta e a gente tem as fibras de contração rápida. As fibras de contração lenta, né, há uma maior depressão em exercícios submáximos de longa duração. Utilizam mais gordura como substrato energético. Então, essas fibras vão utilizar mais gordura. Por quê? Porque já é de longa duração, o estoque já acaba, né, dos carboidratos, já está demorando muito o treino. Então, nesses exercícios submáximo de longa duração, o corpo já vai logo, preferencialmente, para as gorduras, para ter fonte de energia. E já nas fibras de contração rápida, que é o que a gente precisa nesses movimentos aí do Krav Maga, elas são ativadas predominantemente durante esforços máximos. Dependem criticamente do glicogênio como fonte de energia, que é o nosso caso, né? Que a gente trabalha mais com essas fibras de contração rápida. Porque os golpes são muito rápidos, né? Só que se isso se prolongar a ponto da gente necessitar dessas fibras de contração lenta, então as de contração lenta vão necessitar do substrato energético através das gorduras, proveniente das gorduras, tá bom? Qualquer dúvida, vão deixando depois no chat, podem mandar para a coordenação que eu vou responder tudo direitinho se ficar alguma dúvida. Vamos seguindo. Vamos falar agora do efeito da intensidade do exercício? Né? À medida que a intensidade, que é essa linha preta mais escura, mais acima, à medida que a intensidade do exercício aumenta, eu vou ter o quê? Uma taxa de utilização de glicose maior também. Então, eu vou aumentando a intensidade do meu exercício, eu vou aumentando a taxa de utilização de glicose. Então, eu vou precisando de mais glicose, Beleza? O exercício prolongado e a fadiga associada ao glicogênio. Vamos falar um pouquinho disso? A fadiga precoce. Comecei a treinar e tal. Nossa, sentindo uma fadiga danada. Já estou sentindo, né, que não vou render. O que acontece? São os níveis baixos de glicogênio. E aí eles estão diretamente associados à fadiga e queda do desempenho durante treinos prolongados. Então você não está com a reserva boa. Você não comeu, sua alimentação não foi, né, rica em carboidrato para que você treine adequadamente. Adaptação ao treinamento. Atletas bem treinados conseguem utilizar mais gorduras como substrato energético, poupando o glicogênio. Aqui nessa adaptação ao treino, com o tempo, se você, nossa, eu não quero que meu corpo utilize, que agora vocês vão ter esse pensamento, essa noção, glicose, né, assim, para o treino. Eu quero perder peso. Vamos dizer que tem alguém aí que queira aproveitar o Krav Maga para também perder peso, o que é cientificamente comprovado nos estudos. Então, a gente vai fazer o quê? O corpo ele vai fazer uma adaptação ao treinamento. Com o tempo, o corpo vai aprender que a via que ele vai utilizar como fonte de energia não vai ser mais o carboidrato, primeiramente. Vai utilizar as gorduras. E assim é que o emagrecimento vai acontecendo nesse tipo de treino mais intenso. Ele vai poupando o glicogênio e vai utilizando as gorduras como fonte energética. Impacto na técnica. A depressão de glicogênio compromete não apenas a força, mas também a precisão técnica e tempo de reação. É aquela questão, o raciocínio ele é muito importante e para isso o nosso encéfalo ele precisa de glicose. 24 horas, nossa mente, nossa cabeça ela não para, não tem um minuto parada. Então, por isso, como ela utiliza primeiro e preferencialmente o carboidrato como fonte de energia. Se eu tenho uma baixa, eu vou ter uma baixa quantidade de glicose, uma baixa quantidade de glicogênio no corpo armazenada. Eu vou ter também um raciocínio mais lento, uma precisão na técnica, né, mais deficiente. Então, tomem cuidado com isso. A dieta, eu não estou falando aqui que a gente precisa ter uma dieta rica em carboidrato, mas quem treina precisa ter um olhar diferenciado aos carboidratos. Precisa sim inserir os carboidratos na dieta de maneira equilibrada, calculando mais ou menos a quantidade.
Quem faz esses cálculos nutricionais, quem faz esse equilíbrio é o profissional nutricionista. Eu não estou aqui capacitando vocês a fazer dieta, a prescrever dieta, mas é para ter uma noção, para que vocês apliquem na própria vida de vocês, para que facilite o desempenho, facilitem o treino. Porque já pensou um instrutor, ele vai lá dar uma aula, ele vai lá, ministra tudo direitinho, prepara. Quando ele vai para a execução, ele passa mal, porque não se alimentou. Então, a importância dessa disciplina é isso, é trazer essa abordagem, dar essa orientação, mas não é a prescrição propriamente dita, mas o conhecimento como um todo. Que agora vocês, quando vocês vão ver que após essa disciplina terminar, que vocês vão ter uma visão bem mais diferenciada em relação aos outros profissionais. Qual a influência da dieta pré-exercício, hein, no desempenho? Tanta gente fala pré-treino, pós-treino, o que comer. Como é que é isso? Vamos falar primeiramente em relação aos carboidratos, né? De 1 a 3 dias antes, a dieta deve ser rica em carboidratos. Para a gente calcular a quantidade de carboidrato, a gente calcula de 7 a 10 gramas por quilo de peso por dia. Isso maximiza os estoques de glicogênio muscular e hepático. Por que é importante eu saber isso? Porque se de repente eu tiver um campeonato, se de repente eu tiver que me preparar melhor, então eu vou seguir essa sequência de 1 a 3 dias no pré-exercício, 24 horas antes do treino, 3 a 4 horas antes e 30 a 60 minutos antes. Então, tem todo um preparo, uma performance que você precisa atingir para que tenha um sucesso lá no dia desse exercício, desse treino. Se, no caso, ele for bem intenso, né? Se ele for uma competição. E se ele não for, também é importante saber a importância do pré-treino. Ele não começa 1 hora antes, 2 horas antes. O pré-treino ele começa de 1 a 3 dias antes. Olha só que interessante. 24 horas antes, as refeições ricas em carboidratos complexos garantem reservas adequadas para o treino intenso. Ah, Nádia, você não falou sobre carboidrato complexo, mas sabe o que é o carboidrato complexo? São os carboidratos que, vamos dizer assim, eles não têm gosto de açúcar. É como eu costumo ensinar, né, às minhas pacientes. Ele não tem gosto de açúcar. Esses carboidratos são as massas, é o arroz, mesmo o arroz branco é um carboidrato complexo. É o arroz integral, é o milho, é o macarrão, sendo integral ou não. Então, são as massas. E aí, essas massas, por serem complexas, elas liberam glicose lentamente. Então, eu vou ter uma reserva, né, de glicose, vou fazendo aos poucos também essa reserva. Quando eu tenho os carboidratos que a gente chama de simples, eles são carboidratos que eles têm logo gosto de açúcar, que são os doces. Então, eles têm logo gosto de açúcar. Eles entram logo na corrente sanguínea e pronto. Então, por isso é interessante os carboidratos complexos 24 horas antes para a gente melhorar nossa reserva, né? Nosso glicogênio. E 3 a 4 horas antes do treino, refeição balanceada em 1 a 4 gramas por quilo de peso de carboidratos de baixo índice glicêmico e proteínas moderadas. De baixo índice glicêmico quer dizer que também são os carboidratos complexos. E 30 a 60 minutos antes do treino, você pode fazer um pequeno lanche de fácil digestão, de 15 a 30 gramas de carboidratos, para otimizar a glicemia durante o treino, que seria agora o açúcar, que seria uma porçãozinha de chocolate, de barrinha de chocolate. Agora sim é a hora do carboidrato simples, porque aí eu já vou utilizar logo ele no início do treino, tá certo? Vamos falar rapidamente sobre a regulação hormonal, tá? A insulina é um hormônio anabólico que promove a captação de glicose pelos músculos e inibe a glicogenólise, níveis reduzidos durante o exercício. Por que os níveis da insulina é exercício? Porque a insulina é quem pega a glicose e joga dentro da célula. Então, ela precisa estar diminuída para que eu não tenha... Porque eu vou utilizar essa glicose que está no sangue, eu vou usar para o treino. Então, ela vai estar um nível menor para que esse estoque não acabe tão rápido, para que ele seja realmente utilizado à medida que o treino necessitar. Já a adrenalina, ela aumenta durante os esforços intensos, estimulando a quebra de glicogênio para fornecer energia rapidamente nos movimentos explosivos. Então, tem papel fundamental, estão vendo? Ou esse equilíbrio hormonal.
Já o glucagon, ele promove a glicogenólise hepática durante os exercícios prolongados, mantendo a glicemia quando o glicogênio muscular diminui. Então, na hora que o glicogênio muscular diminui, acontece a glicogenólise lá no fígado. O fígado já entende que ele vai ter que mandar glicose, né, lá para o músculo. Mandar a glicose, ativar o músculo esquelético para que ele produza, né, mais glicogênio e libere mais glicose para o sangue, para ser utilizada. Então, esses 3 hormônios são os principais aqui que a gente tem dentro nessa ativação, nessa necessidade aí do esforço físico, tá bom? A insulina, a adrenalina e o glucagon. Cada um com sua função, mas cada um em harmonia e em equilíbrio. E os efeitos práticos da depressão de glicogênio no Krav Maga? Há uma queda de rendimento, tempo de reação aumentado, maior risco de lesões. Então, os efeitos práticos da depressão, que quando diminui o glicogênio, no caso, na situação aí do treino de vocês no Krav Maga, né? Quais são os efeitos práticos? O que acontece? Acontece uma queda de rendimento, o tempo de reação, né, aumentado. Então, eu preciso de mais tempo, só que às vezes eu não tenho mais nem tempo todo, né, para pensar. E o maior risco de lesões. Na queda de rendimento, há uma redução progressiva na força e velocidade de execução das técnicas, comprometendo a eficácia em situações reais. Então, isso não pode acontecer, né? Vocês têm que estar preparados, porque o Krav Maga, ele prepara para a vida, para a rua, digamos assim, né? Então, quando você pensa que, nossa, eu não me alimentei direito, você tem que ter ainda mais cuidado. Não vai pensar que só saber da técnica vai funcionar, se seu corpo não estiver preparado também para esse raciocínio rápido. O tempo de reação aumentado é a resposta neuromotora mais lenta, prejudicando a capacidade de defesa contra ataques rápidos e inesperados. Você nem consegue raciocinar na hora. Embora você tenha treinado 20 anos, 15 anos, mas você não conseguiu raciocinar, porque você não tem um equilíbrio alimentar. Sua dieta não está saudável, né? Não tem o carboidrato na quantidade adequada. E o maior risco de lesões, onde os músculos já fadigados têm menor capacidade de estabilização articular, aumentando o risco de entorses e lesões musculares. Mas qual é o consumo recomendado mesmo? Para uma pessoa sedentária, a quantidade de carboidratos, mais ou menos, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela precisa consumir na alimentação dela 40 a 50% das calorias totais do dia. Se eu coloco que uma dieta tem 2.000 calorias, para aquele paciente, para aquele indivíduo, 40 a 50%, já que ela é sedentária, tem que ser a base de carboidrato. Já quando eu tenho um indivíduo ativo, eu vou colocar aqui 60% das calorias do dia vão vir dos carboidratos, que significa 400 gramas, 600 gramas, aí nessa média. Uma pessoa também de 70 quilos. Agora, quando eu tenho uma pessoa de 70 quilos com um treinamento muito intenso, eu já posso colocar 70% de carboidratos, com base nas calorias do dia inteiro daquela pessoa. Ou calcular de 8 a 10 gramas por quilo de peso daquela pessoa por dia. Então, essa é a forma que a gente fragmenta, que a gente divide, que a gente calcula a quantidade de carboidrato para as pessoas. Né? Sedentário, ativo e treinamento intenso. O que vocês podem diferenciar? Que à medida que eu vou treinando mais, à medida que eu vou me exercitando mais, meu corpo necessita de mais carboidratos, por conta de tudo que a gente ouviu até agora. E como fica a nutrição intra-treino em eventos de longa duração? Então, durante mesmo o processo, durante o embate, durante o evento mesmo, o que eu posso melhorar ali no meu rendimento? Colocando de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, né? Mas tem que ser intenso, não vai ser só um treinozinho, não. Uma coisa bem mais intensa, onde você para menos, onde você tem um tempo menor de descanso. Então, a gente necessita de 30 a 60 gramas de carboidratos por hora. É o consumo ideal para manter a glicemia e performance durante treinos prolongados de Krav Maga. E necessita também de hidratação, que é de 500 a 750 ml. O volume recomendado de líquidos, preferencialmente com eletrólitos, para poder prevenir a desidratação, porque você sua muito, então você perde eletrólito através do seu suor.
E você repõe o quê? A gente tem os líquidos, né? Com eletrólitos, a gente tem os que são vendidos aí no mercado, como o Gatorade, mas você também tem alguns na farmácia, o Hidra Mais. A gente tem a água de coco. Nossa, a água de coco é o melhor líquido com eletrólito que a gente tem. Barato, né? Então vocês podem estar optando por essa opção. Ou pode até fazer em casa, que depois eu vou deixar a receita com vocês. A concentração ideal é de 6 a 8%, que é o percentual de carboidratos em solução para as bebidas isotônicas, otimizando a absorção e disponibilidade. Então, a gente tem um Gatorade aí como exemplo de uma bebida isotônica, que vocês podem estar utilizando. E a recuperação, como é que ela é feita? De 0 a 30 minutos após, né? Então, a gente já considera aí, terminou o treino, vamos lá se recuperar. A janela anabólica ideal, né? Esse até 30 minutos. E aí a gente consome de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso, com 20 a 25 gramas de proteína, para maximizar a reposição do glicogênio. Então, olha aí, a proteína entrando após, junto com o carboidrato, para eu melhorar essa reposição do glicogênio, para que meu corpo ele não fique. Vocês sabem que após o treino, nosso corpo ele ainda fica muito acelerado, então ele ainda fica necessitando de glicose, de glicogênio, né? E aí eu vou repor para que não utilize as proteínas, os aminoácidos dos meus, né, músculos. 2 horas após, a refeição deve ser completa, combinando carboidratos complexos, que você já sabe quais são, as proteínas magras, que quer dizer proteínas sem excesso de gordura, aquela capa de gordura, mas as gorduras saudáveis também, para manter esse equilíbrio. São gorduras boas, do azeite de oliva, do abacate, das oleaginosas. E isso vai ajudar na recuperação muscular. E até 24 horas após esse treino, a gente faz uma manutenção de dieta rica em carboidratos para a completa reposição das reservas do glicogênio antes do próximo treino intenso. Às vezes o próximo treino intenso é no dia seguinte. Às vezes é um dia sim, outro não, é 48 horas depois. E aí vocês podem estar utilizando essa sequência aí de 30 minutos após, 2 horas após ou 24 horas após o exercício, para se recuperar direitinho. Mas vamos para a parte prática. Exemplos de protocolos nutricionais em esporte de combate. Antes do treino, um treino de competição, propriamente dito assim, que vai requerer mais demanda energética. 2 horas antes, eu posso fazer uma refeição com 1 a 2 gramas por quilo de peso, 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso, os carboidratos complexos, mais a proteína magra. Então, mais um frango, né, sem aquela pele. 30 minutos antes, banana ou barra energética, mais 250 ml de água. Durante os eventos, a cada 60 minutos, né? Então, 1 hora, de 15 a 30 gramas de carboidratos via gel ou bebida isotônica. Lá já vai ter a quantidade discriminada no rótulo. E a recuperação pós-treino, que vai de 30 minutos após, que você pode estar tomando um shake, né? Com 25 gramas de proteínas, mais 30 a 50 gramas de carboidratos. Então, a gente tem o whey, né? O hidrolisado ele contém carboidratos também. O whey isolado, ele é apenas a proteína isolada. Então, nesse nosso caso aqui, a gente não recomenda ele, e sim o hidrolisado ou o concentrado, tá? Que também tem carboidrato. E 1 a 2 horas após uma refeição completa, com arroz, batata, carnes magras e vegetais. Que arroz, batata, macaxeira são carboidratos complexos. Então, eles também entrariam lá naquele começo aqui, né? Antes do treino de competição, quando eu falei de 2 a 3 horas. Deixa eu marcar aqui. De 2 a 3 horas antes, que eu falei aqui de carboidrato complexo. Então, entraria também aqui, ó, no antes e pós-treino, tá certo? Aplicações no treinamento de Krav Maga. Deve ser feita uma avaliação individual, considerar a idade, o sexo, composição corporal daquela pessoa e objetivos específicos de cada praticante.
para determinar as necessidades particulares. Então, o ideal é que o treinador ou o aluno ele fizesse uma avaliação. Como é que está meu corpo hoje? Como é que eu quero ele mais adiante? Ou eu estou pensando nele só como hobby? Eu estou pensando nessa arte, né, marcial apenas como hobby, apenas para relaxamento? Então, é importante verificar qual é o seu objetivo, para que você tenha um melhor desempenho, um melhor resultado com o que você deseja. Planejamento por intensidade. Ajustar o consumo de carboidrato conforme o tipo de treino. Se é técnico, se é físico ou combinado, considerando o volume e a intensidade. Periodização nutricional é sincronizar os ciclos de consumo de carboidratos com fases de treinamento, intensificando nos períodos de maior demanda física. E por último, a gente tem o monitoramento de resultados. Avaliar regularmente percepção de fadiga, recuperação e desempenho para ajustar as estratégias nutricionais conforme necessário. Então aqui eu vou saber, tá fadigando? Não tá? Tá se recuperando bem? Tá cansado durante o treino? Então a gente tem que dar um feedback, né? O profissional ele quer receber esse feedback do cliente dele e nós também queremos otimizar esse desempenho, né? Ajudar no objetivo do nosso cliente para que ele tenha resultados desejados. Bem, chegamos aqui ao final do nosso módulo, né, sobre carboidratos no exercício físico, onde o que a gente pode concluir aí nessa disciplina, né, nesse módulo? O que é de fundamental importância? O papel fundamental dos carboidratos, que os carboidratos são essenciais para o desempenho ótimo em Krav Maga, especialmente durante técnicas explosivas e treinos intensos, que as estratégias precisam ser individualizadas, então não existe uma dieta ideal igual para todo mundo. As pessoas não podem utilizar a mesma, né? Cada um tem seu peso, cada um tem suas preferências alimentares, suas necessidades particulares. Às vezes tem um que tem restrições, às vezes tem uns que tem alergia, a gente precisa ver cada caso. A nutrição deve ser adaptada às necessidades específicas, considerando o nível técnico, composição corporal e objetivos de cada praticante, e a ciência aplicada. Aplicar conhecimentos fisiológicos para otimizar o desempenho, recuperação e progressão dos treinos de Krav Maga. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, perguntas, pode nos encaminhar, que terei o prazer de respondê-los. A nutrição é a arte de transformar treino em resultados. Então, espero que tenham gostado e até breve.